Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Estão animados? Que bom! E é para estar mesmo, né? Com expectativa lá no alto. Hoje a gente vai estar dando início à nossa nova série, As Cartas de João. Eu sou suspeita para falar porque talvez seja um dos meus escritos preferidos das Escrituras. Eu amo o Evangelho de João, amo as cartas dele, então eu creio que tudo que ele fala, né, tudo que vai ser ensinado aqui nas próximas semanas é tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Eu sinto que realmente essa série é muito para que a gente está buscando viver. Vocês vão entender melhor com o passar das semanas. Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução até a gente entrar no nosso tema de hoje, né, na nossa exposição de hoje. Quem já quiser deixar aberta aí suas Bíblias, 1 João, a gente vai tratar o primeiro capítulo dessa epístola. Vocês vão observar aí, bem no início, que essa epístola ela já começa de uma maneira um pouco incomum. Não há uma apresentação inicial, como de costume, como a gente costuma observar nas cartas de Paulo, por exemplo, em algumas cartas de Pedro. Então, essa epístola, ela não deixa claro quem é o seu autor. Mas, pela tradição da igreja primitiva, eles acreditavam que o autor dela era João. João, o apóstolo de Jesus. João, o discípulo amado. João, aquele que reclinou a sua cabeça, né, nos ombros de Jesus, no peito de Jesus. Aquele que fazia parte do círculo mais íntimo de amizade com ele. Aquele que estava presente lá no Monte da Transfiguração e que também foi o único presente no Monte da Crucificação. João, aquele que gastou a sua vida, que foi pastor em Éfeso e que, pela tradição da igreja, terminou os seus dias isolado na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse, livro esse tão importante para nós e para a igreja. Então, só pelo currículo de João, os nossos corações já precisam ter expectativas, porque nós temos muito o que aprender com esse homem. Essa carta também, diferentemente da segunda e da terceira carta de João, não diz para quem ela era endereçada. Então, não é claro quem são os destinatários dessa carta. Então, essa carta ela é classificada pelos teólogos como uma carta geral. Então, a ideia é que essa carta deveria passar por várias congregações e esses ensinamentos deveriam ser ensinados em vários lugares, tá? Ela foi escrita por volta dos anos 90, 95 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, onde João gastou bastante tempo sendo pastor. Para ajudar a gente a entender melhor cada um dos versículos que nós vamos tratar hoje e até nas próximas semanas, eu acho interessante a gente observar qual era o contexto geral por trás, né? O que estava acontecendo no mundo quando João escreve essa carta. Então, os leitores de João estavam sendo ameaçados por uma falsa doutrina. Se vocês observarem aí no capítulo 2, ele vai falar que existiam alguns falsos mestres que estavam no meio da igreja e que saíram do meio da igreja. Ele até chama de anticristos, porque eles começaram a negar a Cristo através de ensinamentos errados. Então, basicamente, o ensinamento que João, a heresia que João vai combater aqui, é porque eles estavam dizendo que Jesus não veio em carne. Então, eles estavam negando a encarnação de Jesus. E o que é curioso é que essa influência desse pensamento de falsos mestres dentro da igreja vinha de fora. Então, era o início ali das ideias do gnosticismo. O gnosticismo, como a gente conhece, hoje ainda não era uma realidade no tempo de João. Mas os teólogos dizem que já haviam ideias primitivas de gnosticismo. Então, era o começo desse surgimento dessa heresia. Gnosticismo vem da palavra grega gnosis e significa conhecimento. Então, essa heresia era baseada muito no conhecimento. Eles acreditavam que essa parte intelectual fazia deles até um ser superior. E o gnosticismo
foi uma heresia muito destruidora. Ele praticamente devastou a igreja nos 3 primeiros séculos. Muitas pessoas foram levadas por essa heresia. Eu lembro até na época que eu estudei a história da igreja, que a Carol Bassi comentou que o grande terror no início da igreja primitiva nem foram as perseguições. As perseguições foram menor, né, do que as heresias. Então, a grande luta era contra as heresias, porque toda hora surgia uma diferente. E o gnosticismo, ele era muito influenciado pelo pensamento grego, que é uma coisa que influencia a gente até os dias de hoje. Então, os gregos, eles têm uma visão, uma filosofia, que é a questão do dualismo, que a gente já comentou aqui outras vezes, que é algo que, infelizmente, nos influencia. Eles acreditavam que a matéria era corrompida, que a matéria era totalmente má e que o espírito era bom. Então, olha só. Então, por causa dessa ideia, os falsos mestres chegaram à conclusão de que Jesus, sendo Deus, não poderia ter vida em carne, porque a carne é má. Então, com isso, né, com esse pano de fundo, eu queria falar para vocês de algumas ênfases gerais dessa carta, tá? O que a gente tem de expectativa para as próximas semanas. Então, a gente vai ver muito combate às heresias, como eu falei aqui. Até nesse trecho que a gente vai tratar hoje, a gente vai ver o apóstolo João defendendo a humanidade de Cristo. Defendendo, obviamente, a sua divindade, mas também defendendo a humanidade, que ele veio em carne e osso, de que ele foi tocado. Há também uma ênfase muito grande em relação à comunhão com Deus e à comunhão uns com os outros. O famoso teólogo puritano Richard Baxter dizia o seguinte, que essa carta é uma porta para a comunhão com Deus. Então, de fato, é um assunto que João vai bater muito. Ele vai incentivar os seus leitores a buscar uma genuína comunhão com Deus e, obviamente, o resultado disso será comunhão uns com os outros. Uma terceira ênfase é a obediência aos mandamentos. E é impressionante porque eu, ao ler João, eu tenho uma visão dele muito amoroso, dele muito poético, mas, ao mesmo tempo, ele era muito direto. Vocês vão observar que João não tem meio termo, é 8 ou 80. E quando ele fala sobre obediência, ele é extremamente radical. Talvez até mais do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre gostava de enfatizar a questão da graça. Ele se colocava naquele lugar de pecador. E João, ele é muito claro. Se você quer mostrar que você ama a Deus, você precisa obedecer os mandamentos. Não existe outro termo. Essa é a nossa obrigação. Então, a gente vai ver esse incentivo a demonstrar o amor a Deus através da obediência. Então, vamos lá para o nosso trecho de hoje. A gente vai tratar de 1 João, do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 10. Não sei, está passando? Então, vamos lá. Quem quiser pode ir acompanhando no telão, então. Versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nesse início da carta, né, até o versículo 4, a gente vai observar a introdução que João faz. E ele vai deixar claro qual é o propósito dessa epístola. Ele vai desenvolver sobre a natureza de Cristo e incentivar a questão da comunhão. Então, no versículo 1, ele já inicia ali na primeira expressão que ele usa, uma defesa contra as heresias. Ele diz, o que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, inicialmente, ele já deixa claro que Jesus é eterno. Ele estava com o Pai, ele era desde o princípio. Ou seja, ele sempre existiu. Não houve um momento em que ele foi criado. E através desses verbos que ele usa, nós ouvimos. Eu vi com os meus próprios olhos, eu encostei nele, eu toquei, eu vi que ele é de carne e osso. João está deixando claro que a presença física de Jesus era real, era concreta. E isso era super contrário àquilo que os hereges levantavam na época, de que talvez Jesus era só um espírito. Mas um espírito não pode ser apalpado. Então, João já começa a defender essa questão da natureza de Cristo. E, a título de curiosidade, né, relembrando um pouquinho da história da igreja, a gente vai observar que essa questão da natureza de Jesus foi uma questão muito debatida. Então, ali nos primeiros 6 séculos de cristianismo, foi a questão mais debatida. Depois eu posso dizer que o BO começou a ser sobre o Espírito Santo. Fechamos, resolvemos, Jesus é Deus, ok, agora vamos partir para o Espírito Santo. E começaram outras discussões a respeito disso. Então, como eu falei, nesse período havia muita discussão sobre a natureza de Cristo. O que ele é? Será que ele era homem? Será que ele era Deus? Será que ao mesmo tempo ele conseguia ser homem e conseguia ser Deus? E no ano de 325, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Nessa oportunidade, 300 presbíteros de vários lugares do mundo, os melhores, aqueles que eram estudiosos da época, foram convocados para se reunir, para que eles chegassem a um denominador final em relação à natureza de Cristo. E nessa oportunidade, um presbítero chamado Ário, que surgiu, né, com a heresia do arianismo, que até hoje é conhecida, ele defendeu que Jesus ele foi criado. Então, se Jesus foi criado, ele era inferior a Deus Pai. Então, essa era a ideia dele. E foi interessante que, nessa oportunidade, quem refutou esse presbítero foi um diácono chamado Atanásio. Ele não se calou, né? Talvez ele seria um dos menores ali. E dizem que até ele era bem baixinho, mas falam que ele tinha uma personalidade bem arretada. E ele foi lá e debateu e expôs as suas ideias. E ele defendeu que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ele conseguiu convencer a grande maioria que estava ali no concílio. E eles chegaram a uma conclusão. E eu queria ler um trechinho do Credo Niceno para vocês observarem qual foi a conclusão que eles chegaram em relação a Jesus. E diz o seguinte: nós cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, sendo de uma só substância com o Pai. Ou seja, ele é Deus. Ele é Deus. E sabe o que é curioso? A gente está falando do início do cristianismo. E até hoje a gente observa que essas ideias, elas surgem. De tempos em tempos aparece um vídeo, talvez de uma maneira um pouco mais sutil, mas isso é ensinado a diminuir Jesus, a diminuir a sua divindade. E essa heresia não pode nos pegar. A gente precisa estar convicto disso, de que Jesus é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo.
Versículo 2. E aqui ele vai continuar a explicar. Jesus estava com o Pai e ele se manifestou aos homens. Então, a primeira coisa que é interessante a gente pensar, se Deus Pai não tivesse decidido que esse seria o propósito, nós nunca conheceremos Jesus. Então, sempre é Deus quem decide se revelar a nós. Jesus se manifestou. Ele se manifestou. Não foram os apóstolos que correram atrás dessa revelação. Então, Deus é sempre quem decide se revelar. E há um processo interessante nesse versículo, e nós cantamos sobre isso aqui hoje. João diz que primeiro ele viu. Nós vimos e depois damos testemunho e anunciamos a vida eterna. Então, vocês conseguem observar que existe um processo? Antes do anúncio, antes da proclamação, precisa haver contemplação. É necessário ver antes de anunciar. Talvez a nossa dificuldade em anunciar, em proclamar a vida eterna, esteja no fato de que a gente ainda não contemplou Jesus. De que a gente ainda não o viu como ele verdadeiramente é. E João, ele tinha uma certeza que essa revelação tinha sido dada a poucos, ou seja, aos apóstolos, aqueles que estavam junto de Jesus, aqueles discípulos, mas que ela era uma revelação que deveria ser manifestada a outros, que ela deveria ser espalhada. E no versículo 3 e 4, ele mostra que a proclamação em si não é um fim em si mesmo, mas que existe um propósito por detrás da proclamação. E o propósito é o seguinte: comunhão e alegria. No versículo 3 fica muito claro isso. Então, prestem atenção nisso. A proclamação do evangelho não é só para a salvação do homem. Não é só para isso. A proclamação do evangelho é para a salvação e para conduzir homens à comunhão com Deus. Isso é muito claro. Isso é o desejo de Deus. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, que nós temos falado muito, faz a seguinte afirmação: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o grande sentido da vida é conhecer a Deus. E, infelizmente, a gente observa que nós vivemos em um tempo de um cristianismo onde as pessoas se contentam facilmente com a salvação. E eu não estou diminuindo a salvação aqui, gente, de forma nenhuma. Mas a certeza de que eu estou fazendo tudo certo, seguindo as regras, me dá uma sensação de que eu estou salvo. E isso faz com que eu despreze a comunhão com Deus. E as pessoas ficam aguardando chegar o momento em que Jesus vai voltar, vai resgatar elas desse mundo, dessa pecaminosidade. Elas vão estar no céu e aí sim elas vão conhecer a Deus. Só que o propósito da nossa vida aqui hoje é conhecê-lo. Então, nós não podemos perder tempo e desprezar a preciosidade que é ter comunhão com Deus, conhecer Ele profundamente. Esse deve ser o maior desejo das nossas almas. Se não for, a nossa vida não está fazendo sentido. Se a gente está esperando chegar um dia em que nós veremos Jesus face a face para ter comunhão com Ele, todo o tempo que nós vivemos aqui vai ser jogado no lixo. E, como eu falei, um grande objetivo dessa carta é um convite à comunhão. Primeiramente, a comunhão com Deus. E a comunhão é extremamente importante para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem essa realidade desde sempre. Eles são uma família, eles estão o tempo todo juntos. Então,
eles desejam que nós desejemos a comunhão. Vocês conseguem me entender? Então, esse é o maior desejo de Deus, que a gente busque esse lugar de comunhão com Ele. Como eu falei, a comunhão com Deus, obviamente, é a base. É a base. E a nossa comunhão uns com os outros vai ser o resultado da nossa comunhão com Deus. Então, talvez a gente ainda esteja com dificuldade de ter comunhão com os nossos irmãos. Talvez a gente ainda tenha um sentimento de não pertencer a uma família. E a primeira pergunta que eu preciso te fazer é: como está a sua relação com Deus? Porque o resultado de uma boa relação vertical é ter uma boa relação horizontal com os irmãos. Não adianta a gente tentar se esforçar e na nossa própria força querer gerar um amor, um serviço, uma entrega pela igreja e pelos irmãos, se isso não está acontecendo em relação a Deus. Então, como eu falei, essa é a base. E da mesma maneira, nós não podemos nos contentar com menos do que viver em comunhão com os nossos irmãos. Então, esse cristianismo superficial que nós vemos nos nossos dias, de eu vou à igreja aos domingos, eu sento numa cadeira confortável e meu filho fica lá na salinha e eu cultuo tranquilamente, o louvor é muito bom, o ar-condicionado sempre funciona, não tem nenhum barulho me atrapalhando e eu ouço uma palavra muito boa, porque as pessoas precisam se preparar para me servir. E eu volto para casa e eu sou igreja. Não. Eu vou falar a real, isso é para os fracos. Isso é muito fácil. Deus não nos chamou para fazer parte de um clube. Ele nos chamou para viver em família. Assim como a Trindade vive em família eternamente, Ele nos chamou para viver em família. Aí você pode pensar, é fácil. É tão romântico você falando. Mas eu não sou hipócrita, eu não sou mentirosa. Há um custo. O custo da comunhão, ele é alto. Muito alto. Não vai ser fácil você ser confrontado. Não vai ser fácil você ouvir a verdade e falar a verdade em amor. Não vai ser fácil você ter pessoas se metendo na sua vida, se metendo na criação dos seus filhos, se metendo no seu casamento, se metendo nas suas finanças. Não vai ser fácil você ter a casa cheia. Não vai ser fácil você ser hospitaleiro. Provavelmente você vai ter que abrir mão de muita coisa. Uma brincadeira que eu faço com o Maurício quando a gente está vindo às quintas, tem uma mega church dessa lá perto de casa. E é uma igreja linda, linda. Inclusive, eu olho para frente dela e falo assim, a manifesto vai ser igual. É maravilhosa. E toda vez que a gente está quinta, dentro do carro, e o Jonas chorando, reclamando, e eu enfiando o pão na boca dele para o garoto ficar quieto, e o Maurício vendo qual é o melhor caminho para a gente chegar aqui, para poder dar tempo de chegar na reunião de oração, eu falo para ele, seria tão mais fácil se a gente estivesse aqui. Por quê? Aqui do lado. A igreja dessa deve ter uma estrutura que eu não preciso nem alimentar meu filho. Eles devem alimentar meu filho por mim, gente. Eu sempre faço essa brincadeira. E na hora eu mesmo paro e penso, não dá. Quem provou algo diferente disso não consegue viver mais esse cristianismo superficial. Nós nos sentimos presos uns aos outros. Eu estou presa a vocês. E vocês estão presos a mim. Essa é a realidade da comunhão. Deus nos deu de presente um para o outro. E nós precisamos realmente buscar esse lugar de comunhão, porque não vai ser fácil. Não pense você que vai ser natural. E no versículo 4, João ele diz o seguinte, ele demonstra que a alegria ela é o produto da comunhão com Deus e com os outros.
Então, você quer viver uma vida plena, cheia de alegria? Viva em comunhão com Deus e viva em comunhão uns com os outros. E é lindo observar até o coração pastoral dele aqui. Porque o que ele está querendo dizer é: eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os outros, mas só isso não basta. O que me gera alegria de verdade é quando eu olho para os meus filhinhos e eu vejo que eles também têm comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. É aí que a minha alegria fica plena. E o pastor já se entregou aqui. Que é isso que dá uma alegria plena, quando você vê isso sendo gerado de verdade. John Stott parafraseou essa primeira sentença, do versículo 1 ao 4, da seguinte forma: anunciamos a vós outros, com respeito ao verbo da vida, o que era desde o princípio, que temos visto, ouvido e apalpado, e os objetivos do nosso anúncio são comunhão e alegria. Então, ele resume de uma maneira que eu achei bem legal, né, os primeiros versículos. E agora a gente vai tratar da segunda parte dessa epístola, dos versículos 5 até o versículo 10, onde João ele vai falar muito sobre viver na luz. E ele vai trabalhar essa questão de viver na luz, que foi o que a gente cantou aqui hoje, né, que Deus ele é pura luz, a partir da natureza de Deus. Então, é bem interessante essa construção que ele faz. No versículo 5, ele diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, o que João está querendo dizer aqui? Não há uma gota de treva. Ele é todo luz. Ele é inteiramente luz. E a luz, ela fala sobre a retidão de Deus, sobre a sua justiça, sobre a sua santidade. A luz, na Bíblia, ela representa a verdade, a santidade, a pureza. Enquanto as trevas representam falsidade, pecado e transgressão. Então, sendo assim, não tem como ter trevas em Deus. Ele é fiel à sua natureza e ele é totalmente santo, totalmente reto, totalmente justo. Então, a partir do versículo 6, com essa base de quem Deus é, descrita por João, ele começa a trabalhar como será a nossa comunhão com Deus e com os outros. E ele diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque a conclusão que João chega é a seguinte: Deus é luz. Então, ele é totalmente santo. E como que alguém que é totalmente santo poderá se relacionar com alguém que vive em trevas? Com alguém que vive em desobediência? Com alguém que vive pecando e que não se arrepende nunca dos seus pecados? Então, essa relação, ela é improvável, é impossível. E a conclusão que ele chega é: se você me diz isso, e eu olho para a sua vida e eu vejo que a sua vida é pura treva, e você me fala que você se relaciona com um Deus que é pura luz, a única conclusão que eu posso chegar é: você é mentiroso. Você está mentindo. E isso não é incomum, principalmente quando a gente está discipulando pessoas. As pessoas vêm com os seus problemas, com as suas mazelas, e a nossa primeira pergunta sempre é: como está o seu relacionamento com Deus? Pô, tá top. Tá maneiraço. Ah, ótimo. Nunca esteve tão bom em todos os anos da minha vida. Então tem alguma coisa errada. Ou o encontro com Deus não deve estar funcionando, que eu acho que não é essa opção, ou você é um mentiroso. Porque se você se encontra com alguém que é totalmente santo, totalmente amoroso, totalmente misericordioso, justo, e isso não transforma quem você é, tem alguma coisa errada. E era muito comum os hereges daquela época, os falsos mestres, dizerem isso. Até por isso João usa esse verbo, se dissermos. Então, eles apoiavam a comunhão que eles tinham com Deus naquilo que eles falavam. Então, falar é muito fácil, mas a verdade é que palavras, elas não sustentam uma comunhão.
Não adianta você dizer que tem, se as pessoas, ao olharem para a sua vida, vejam que isso é uma mentira. E é curioso porque uma característica de falsos mestres e falsos profetas é justamente essa. Eles pregam bem, eles podem convencer pessoas, mas quando você olha para a vida deles, você vê que realmente há muita treva, muito engano. De vez em quando acaba surgindo, né, uma polêmica, alguma coisa por detrás. E ele chega à conclusão de que mentimos e não praticamos a verdade se nós fizermos essa afirmação. Na versão NTLH, ele diz que as nossas palavras e ações são uma mentira. Então, não só você diz mentira, mas você vive mentira. Tudo o que você faz é uma verdadeira mentira. E há um perigo, que o Léo chegou a falar na quinta-feira, quando nós decidimos seguir uma religião, que é a hipocrisia. Essa palavra hipócrita, ela vem do grego, e sabe o que ela significa? A representação de um ator. Então, os hipócritas, né, naquela época, eles eram conhecidos por esse nome porque eles usavam uma máscara para poderem atuar. Então, quando um ator grego queria demonstrar alegria, ele usava uma máscara com um grande sorriso. Quando ele queria demonstrar tristeza, ele usava uma máscara, né, com a feição ali caída, talvez uma lágrima escorrendo, para poder demonstrar o que ele estava aqui sentindo. Então, o termo hipócrita, ele designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. É alguém que vive se enganando e enganando os outros. E, infelizmente, essa é uma realidade que a gente vê muito comumente na igreja. As pessoas são ensinadas a como se portar. Elas são ensinadas a como se vestir. Elas são ensinadas a como falar. E, no fundo, no final das contas, ninguém conhece aquela pessoa. Muitas vezes ela é uma pessoa dentro da igreja, é o santo, é o perfeito. E quando chega dentro de casa, a família, a esposa, os filhos conhecem uma outra versão. E quando chega no trabalho, esses conhecem uma outra versão, porque essa pessoa não consegue fingir o tempo todo. É fácil você fingir em 2 horas de culto, mas nas suas outras horas, durante a sua semana, fica difícil. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da hipocrisia. Porque se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em treva, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas. E no versículo 7, João vem falar sobre andar na luz. E ele vai mostrar o resultado de andar na luz. Andar na luz, ela é uma metáfora que representa todo o modo de vida. Prestem atenção nisso. Olha o que significa andar na luz. Andar na luz descreve sinceridade absoluta, ser de um só caráter, não ter o que esconder, ser honesto e transparente. Eu vou repetir. Sinceridade absoluta, ser de um só caráter, não ter o que esconder, ser honesto e transparente. Observem uma coisa, João não diz assim, quem anda na luz não peca nunca. Talvez a nossa consciência sobre o que é andar na luz tenha nos desanimado. Porque a gente tem uma ideia de que andar na luz é nunca pecar. E você vai lá e fica 3 horas em pecar. E quando você peca, não estou mais andando na luz. E isso traz desânimo. Mas a realidade é que andar na luz não é simplesmente não pecar, mas é colocar todos os seus pecados diante de Deus. É assumir esse lugar e essa verdade de que você é um pecador. E não usar isso, obviamente, como um álibi para você pecar. Nós precisamos lutar contra o pecado, mas nós precisamos entender que somos pecadores. Então, andar na luz tem muito mais a ver com sinceridade. Tem muito mais a ver com você ser de verdade. Tem muito mais a ver com você parar de usar máscaras e parar de tentar se esconder. E sabe qual é o resultado de andar na luz, segundo esse versículo?
é que nós manteremos comunhão uns com os outros e que o sangue de Jesus, seu Filho, irá purificar todos os nossos pecados. Então, mais uma vez, ele vai falar sobre a comunhão. Então, olha que interessante. No versículo 6, ele fala que nós mentimos se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas. Mas aqui ele vai dizer que o resultado de andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Então, ele dá um passo adiante. Ele não está falando só da comunhão com Deus. O que João está deixando claro aqui é como você vai demonstrar que você tem comunhão com Deus. De uma maneira visível, através da sua comunhão uns com os outros. Através do seu serviço uns aos outros. Através do seu amor uns aos outros. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então essa é a maneira prática da gente demonstrar o amor, da gente demonstrar o serviço. É através dos nossos relacionamentos. E meditando sobre esse assunto, eu fiquei pensando o quanto a gente se esforça para se esconder desse lugar de comunhão. Né? E os pais e mães vão me entender bem. Quando o nosso filho está em casa e está atacando terror, e está aquela barulheira, a gente fica muito tranquilo, né? Porque assim, está tudo normal. Mais um dia, a criança está destruindo tudo dentro de casa. Agora você sabe um barulho que deixa uma mãe enlouquecida? O barulho do silêncio. Quando passam 2 minutos e você não ouve nada, aí você tá ali lavando uma louça e você, ups, não ouvi nada. Tá se matando a criança. Tá fazendo alguma coisa. Ou ela tá matando alguém ou ela tá se matando. Então, o barulho do silêncio nos deixa desesperados, porque a gente já sabe que o nosso filho muito provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E é esse mesmo mecanismo que a gente usa. Quando a gente quer se esconder, a gente foge da comunhão. A gente foge de estar nas reuniões. E o inimigo, ele muitas vezes vai usar essas palavras para realmente nos desanimar. Ah, mas você vai para a igreja hoje? E aquilo que aconteceu ontem? E a briga que você teve com seu marido? Se alguém te perguntar se você está bem, você vai ter que falar que você não está bem. E você vai ter que expor os seus pecados. Será que não é melhor você ficar escondida? Será que não é melhor ninguém ter acesso àquilo que você fez de errado? Então, nós não devemos nos esconder desse lugar de comunhão, porque é onde os nossos erros são tratados. E uma segunda questão em relação à comunhão é que nós precisamos entender essa dificuldade na comunhão, nos relacionamentos, como algo sério. Porque isso é sério para o Senhor. Todo problema relacional que a gente tem é um problema espiritual. É um problema relacionado a pecados. Porque quando você vai ver, sabe o que está por detrás? Egoísmo, falta de perdão, falta de humildade, falta de amor, talvez falta de mansidão. Então, sabe o que está acontecendo? Você está escolhendo não morrer para si mesmo e não está tendo comunhão com seu irmão. Então, é um problema espiritual. E, como eu falei, é uma questão muito séria. E um segundo resultado de andar na luz, ou seja, de ser alguém sincero, é que o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Olha que coisa linda isso. Jesus, ele só pode purificar os pecados de alguém que diz ter pecados. Se você disser que não tem pecado, o sangue dele não vai servir para nada para você. Então, o andar na luz, o você assumir quem você realmente é, faz com que você se aposse dessa realidade de que o sangue dele vai purificar os seus pecados. Vai purificar você. E você pode pensar assim, mas Natália, eu já me batizei.
Eu já confessei os meus pecados diante de Deus e diante de um público e eu assumi que eu preciso de Jesus. Eu já me batizei. E por que eu preciso continuar me preocupando com isso? Você não toma banho todo dia? Deveria, pelo menos. Cadê meu esposo? Você não escova o dente todo dia? Não, ele toma banho todo dia, tá, gente? Pode ser um, mas toma banho todo dia. Você não escova o dente todo dia? Por quê? Fica um dia sem escovar o dente. A sujeira vem, ó, se acumula. Então, João usa inclusive o verbo purifica num presente. Sabe o que ele está querendo dizer? É uma ação contínua. Todo dia eu e você precisamos que o sangue de Jesus nos purifique, porque tem muita sujeira na gente. Muita crosta, muita coisa escondida, aquelas caraquinhas aqui atrás da orelha. Então a gente precisa ir até Ele todos os dias, clamando: purifica-me dos meus pecados. A gente não pode deixar de fazer isso nem um dia. E crendo, né, que Ele realmente irá fazer. Então no versículo 8... João continua. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Muito do que eu já falei. Então, esse termo usado nesse versículo em especial, né, não temos pecado nenhum, é muito provavelmente uma alusão ao nosso pecado original. Então, naquela época, aqueles falsos mestres que eram incentivados pelo gnosticismo, eles diziam que a natureza deles era uma natureza diferenciada e que eles não tinham pecado. Então, eles entendiam que o corpo, ele funcionava como um invólucro para o seu espírito e tudo aquilo que você fazia no corpo não afetava o espírito. Então, eles acreditavam de fato que, até por essa questão intelectual deles, eles eram superiores, logo eles não tinham pecado. Mas, como eu falei, a gente não pode esquecer da nossa natureza, que é corrompida. E eu fiquei pensando sobre esse alerta de João, tanto aqui no versículo 8, quanto no versículo 6, que ele alerta sobre a gente dizer que tem comunhão, mas andar em trevas, é que essa carta é uma carta para a igreja. João, ele não está alertando os ímpios sobre essa questão. Ele está alertando a igreja, aqueles que deveriam andar na luz. E um risco que a gente pode correr no nosso relacionamento com Deus, talvez depois de muitos anos, é começar a esquecer que a gente é pecador. Esse foi um erro dos fariseus. O cumprimento das regras e das leis faziam com que eles se sentissem justos diante de Deus, coisa que eles não eram. E isso é um erro que a gente pode cometer, mas eu tenho 20 anos de evangelho. Eu sou praticamente um alecrim dourado. É só pureza que você vê em mim. Nós não podemos nos esquecer que a nossa natureza é corrompida, é pecaminosa. Versículo 9. Aqui no versículo 9, João ele vai deixar claro a maneira como nós devemos lidar com o pecado. Então, de modo nenhum, nós devemos negar o nosso pecado, como ele disse no versículo 8. Até porque nem dá para a gente negar, né? Senão a gente vai estar só enganando a si mesmo. A maneira correta de lidar com o pecado é confessar. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é negar os pecados, e sim admitir os seus pecados e buscar perdão pelos seus pecados. Porque isso já é prometido pela própria palavra. E não seria à toa que Jesus, no seu ensinamento, na oração que Ele ensina para nós, que nós devêssemos seguir, Ele ensinasse o seguinte: perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas dívidas. E essa é uma oração diária, uma oração que todos nós devemos fazer. E sobre essa questão de confessar, esse termo é bem interessante. Confessar significa concordar com.
Então, quando você confessa o seu pecado, você está concordando com Deus sobre o que Ele pensa sobre o seu pecado. Então, olha que profundo é isso. Para Deus, o pecado é uma ofensa a Ele. Então, quando nós confessamos, a gente não pode ir até Deus já passando pano no nosso pecado. Sabe aquela coisa de que, eu me irei com meu filho, mas eu estava de TPM. Senhor, até me perdoa, mas a criança também não para, ele está naquela fase de 2 anos. Ou então o marido chega lá, não, eu fiz isso, mas minha esposa também ainda não se converteu, Senhor. Talvez seja esse o problema é todo dela. Então, confessar é você chegar diante de Deus condenando os seus pecados. Assumindo que aquilo dali é uma ofensa contra Deus, que aquilo dali é sério. Isso sim é você confessar de verdade. E essa confissão, ela precisa ser contínua. Então, a confissão contínua é um indicativo de que a nossa salvação ela é genuína. Então, quando a gente não consegue enxergar os nossos pecados, talvez a gente esteja muito distante de Deus. Porque se Deus ele é pura luz, quando nós nos aproximamos dele, toda sujeira que há em nós fica muito mais clara, fica muito mais evidente. Eu queria fazer algumas considerações em relação a essa questão da confissão de pecados. A primeira delas é um conselho, né, uma dica. Que quando você for orar e você confessar os seus pecados ao Senhor, dê nomes aos seus pecados. Diga, hoje eu me irei, e a ira é um pecado. Hoje eu fui egoísta, Senhor. Eu reconheço esse pecado, eu abomino esse pecado. Uma segunda questão que a gente precisa prestar atenção é que a confissão de pecados, ela precisa ser acompanhada de arrependimento e abandono do pecado. Se a gente continua confessando os nossos pecados e caindo nos mesmos erros, provavelmente nós não nos arrependemos de verdade daquilo dali. Nós não vimos o quanto aquilo dali ofende a Deus e nós continuamos a insistir nisso. Então, nós precisamos abandonar o pecado. E sabe qual é um perigo que a gente pode viver também? Fora daqui, há uma ideia, né, que é ensinada de se esconda. Né? Se esconda o máximo que você puder. Não deixe ninguém saber o que você sente. Não deixe ninguém saber quais são os seus pecados. E a gente prega muito sobre a confissão de pecados. A gente sempre estimula isso. Procure pessoas de confiança. Confesse seus pecados uns aos outros. Confesse seus pecados a Deus. Mas isso talvez possa gerar em nós uma confissão que é mais da boca para fora do que um arrependimento de verdade. Às vezes é uma confissão só porque eu não quero ficar com esse peso aqui. Então eu vou lá e exponho para alguém no sentido de aliviar o meu peso. E não porque eu estou arrependido de fato daquilo que eu fiz. Então é algo que a gente precisa prestar atenção. E vocês querem um motivo para confessar os seus pecados a Deus e uns aos outros? É porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aqui o motivo. Deus ele é fiel à sua natureza, ao seu caráter, à aliança que Ele tem conosco. E se Ele diz que Ele vai perdoar, é porque Ele vai perdoar. Ele não é um Deus bipolar. E João diz que Ele também é justo. A escolha desse adjetivo ela é curiosa. Talvez, quando a gente olha para esse versículo, a gente poderia pensar assim, eu acho que se encaixaria melhor se João dissesse que Deus é misericordioso. Porque quando a gente ouve a palavra justo ou a palavra justiça, a primeira coisa que nos vem à mente é punição e não perdão. Você não pensa em justiça em alguém sendo misericordioso, não é mesmo? A nossa mente já liga logo à punição. Mas não poderia existir um outro adjetivo mais perfeito para ele usar aqui. Porque o nosso Deus, ele é de verdade um justo juiz. Sabe por que ele é um justo juiz? Porque ele não passou pano no meu e no seu pecado. O meu e o seu pecado foram pagos. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não foi a gente que pagou. Mas Jesus pagou por nós. Há uma ilustração que costumam usar quando falam sobre a justiça de Deus.
Imagine que alguém entre na sua casa, estupre sua esposa, mate os seus filhos, destrua a sua vida. E essa pessoa é capturada e ela é presa. E lá no dia do julgamento final dela, o juiz olha para ela e ali na sua frente fala assim: ah, nem foi tão grave. Você está liberado. Será que a gente não sentiria uma sensação de impunidade diante disso? Esse juiz não seria justo. Mas o nosso Deus é justo, porque Ele lançou toda a sua ira contra o pecado em Jesus. Jesus na cruz, Ele se tornou um alvo da ira de Deus. Ele bebeu esse cálice no meu e no seu lugar. Quem caberia bem naquela cruz era eu e você. A gente tinha um tamanho perfeito daquele lugar. Éramos nós que merecíamos. Mas Ele falou: não, eu vou te substituir. Gente, essa é uma realidade que nós nunca podemos esquecer. Os nossos pecados foram perdoados a preço de sangue. A preço de sangue. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque eu nunca conseguiria fazer isso sozinha. Nem você. Mas Ele nos deu de presente. Então, Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Porque Ele prometeu fazê-lo e Ele não vai voltar atrás. E Ele é justo porque Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então Ele provou que Ele é um Deus justo. E por isso nós podemos confiar. Versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vocês querem saber o que Deus diz sobre a gente? Salmos 14, 3. Eu gostaria que vocês abrissem. Salmos 14, 3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a realidade de quem nós somos. Essa é a nossa natureza. Nenhum de nós aqui estaria buscando a Deus se Ele não tivesse se manifestado, se revelado e ganhado o nosso coração para Ele. Então, quando eu nego essa verdade, quando eu digo, eu sou um puritano, eu sou um santo, eu não peco, eu estou dizendo que Deus está mentindo, porque a sua palavra diz o contrário sobre quem eu sou de verdade. Então eu faço dele um mentiroso ao dizer isso. Então eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Se você é um pecador, você está no lugar certo. A religião cristã é a religião dos pecadores. Jesus, ele deixou muito claro na sua primeira vinda: eu vim para os doentes. Aquele que não enxerga a sua doença não precisa de mim. Esse pode me desprezar. Preste atenção nisso. Nós não temos poder para nos salvar, só para nos destruir. Nós temos todo o poder para nos destruir. E a gente faz isso bem. Mas para nos salvar, nós precisamos de Jesus. Eu e você precisamos de um Salvador. Que a gente não esqueça disso, porque Deus, ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. E que essa realidade nos conduza a um lugar de aproximação para Deus.
Eu não quero que essa ministração seja um álibi para que a gente peque, porque essa é a minha natureza e quando eu quero fazer o bem, eu não faço e eu me contento e eu acho que é para ser assim. Não! Se aproxime de Deus. Busque uma comunhão real, genuína. Se permita ser transformado de glória em glória. Deixa Ele mudar você. Se posicione como um pecador, como um leproso, como um doente, como um necessitado. E deixa Ele agir. Diante disso, busque comunhão uns com os outros. Viva a igreja em sua realidade do que significa isso. Para de se esconder. Para de fugir. Deus te deu aos seus irmãos e deu os seus irmãos a você. Agradeça por isso, porque os seus pecados não ficam escondidos. Existem pessoas que podem tocar na sua vida e te ajudar a ser mais parecido com Cristo. Que essas palavras nos conduzam a andar na luz. Sermos sinceros. Chega de máscara. Chega de hipocrisia. Nós estamos diante de muitos pecadores. Só mudam os pecados. Então você pode ser quem você é. Você pode ser sincero, honesto. Você pode assumir as suas fraquezas. Você pode pedir socorro a Deus e à igreja. Eu vou falar uma coisa, talvez a gente ainda não tenha entendido o valor do que é isso. Uma igreja micro, escondida em um estúdio, em Guadalupe. Talvez essa realidade que nós estamos vivendo aqui de ser igreja, de entranháveis afetos, de uma vida de confissão de pecados, de pessoas lutando contra os seus pecados para andar na luz. Talvez a gente não valorize isso aqui da maneira como tem que valorizar. Isso aqui é real. É real. É feio algumas vezes, não é? Mas é real. Não é maquiado. Então nós precisamos ser gratos porque o Senhor nos chamou para viver isso aqui. Ele nos chamou para viver de verdade. Então agradeça. Agradeça porque você foi convocado. Você poderia estar numa mega church. Muito linda. Com salinha kids. Mas você está aqui. Então agradeça, irmãos, e que a gente seja encorajado de verdade a buscar esse lugar de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros, de viver na luz. Amém.